Bom, vamos então à caixa de proteção trifásica, tá? Ela é utilizada aí para carregadores aí a partir de 11 kW, né? Já se tem esse tipo de caixa sendo utilizada aí para proteção do sistema de carregamento veicular, tá? Então nesse momento a gente vai ver a caixa de proteção trifásica, a gente vai ver como preparar essa caixa para um adequado, né, funcionamento desse dispositivo, tá? Todos os componentes têm que estar colocados ali da forma como a gente está disponibilizando para vocês, tá? E esses componentes também vão ser descritos aí ao longo desse próximo vídeo, tá? Então, nesse momento a gente tem a caixa, ela já está com a furação feita e da mesma forma que a gente já fez para o caso do monofásico, né, da caixa de proteção trifásica, primeiramente a gente coloca ali todos os componentes. O primeiro componente foi um barramento para o neutro, onde vão vir todas as conexões para o neutro, chega a rede até aquele barramento e dali saem todas as conexões aí que vão precisar de neutro na entrada, tá? Depois a gente teve o dispositivo DR, tetrapolar, depois um disjuntor trifásico e agora a gente está terminando de colocar aí os DPS, né? Então a gente tem um DPS para cada fase e um DPS para o neutro. Abaixo do DPS, da mesma forma, a gente tem o terra que chega nesse barramento, né? Através da rede e é colocado na parte de baixo aí desse dispositivo, tá? Da mesma forma como a gente fez também, né, para a caixa monofásica, né, a gente faz o corte aí dos cabos, né, desses fios que vão ser conectados. A gente sabe que tem dois de neutro que vão sair do barramento, então nesse momento a gente tem dois neutros sendo conectados, tá? Do barramento de terra a gente vai ter 4 conexões, tá? Então a gente já fez o corte aí desses fios, né? Medindo eles anteriormente e crimpando os terminais ali, aqueles terminais amarelos ali nas pontas, tá? Isso é muito importante, a utilização, né, desses terminais aí para que não fique nenhum problema aí de mesmo aquecimento desses cabos, tá? Agora a gente coloca então os jumps, né, que são as conexões das fases, né, que vem lá da saída do disjuntor, né? Lembre que a gente entra por baixo e sai por cima, que vai até o DR, e esses jumps fazem a conexão das fases com os DPS. Agora a gente vai ver os próximos jumps, vão fazer a conexão dessas mesmas fases com o DR, tá? Então o circuito vai ser o seguinte, a gente vai passar com as fases a partir, né, pelo disjuntor, essas fases passam pelo DR e saem na parte de baixo para o carregador veicular, tá? Então nesse momento a gente já está tendo ali a passagem da última fase, ó, o último jump que faz a conexão do disjuntor com o DR, tá? Da mesma forma a gente já fez a passagem, né, a demonstração, né, do tamanho desses cabos aí para cada um desses dispositivos, né? Então a gente tem que ter cabos do tamanho adequado, né, sempre com uma pequena sobra, para que a gente consiga conectar corretamente nesses dispositivos, tá? Agora a gente está fazendo a colocação, lembrem que a gente tem travas, né, dentro, né, nesses componentes, tá? Essas travas muitas vezes são com mola e algumas vezes, como nesse caso do disjuntor, né, não apresentam mola, né? Então é preciso ser feito um aperto manual, tá? A mesma coisa para a colocação dos DPS, né? Todos esses dispositivos têm trava, a gente está utilizando uma caixa DIN de 12 DINs, né? Que tem a possibilidade de colocação aí de 12 disjuntores, tá? Agora, nesse momento, a gente vai colocar o barramento de terra. Está pronta aí, né, toda a fixação dos componentes aí para receber a fiação, tá? A primeira fiação, né, o primeiro conjunto de fios aí que a gente vai colocar são os fios da própria caixa, começando pelo neutro, tá? Então,
como a gente pode visualizar na figura ao lado, né, a gente está trazendo agora a conexão do neutro. Tá? Então, o neutro que vem lá da entrada de luz, né, são 5 fios, né, a proteção, terra, né, o neutro e as 3 fases. Tá? Então, o neutro agora, nesse momento, está sendo fixado, está sendo colocado primeiro no barramento, né, desse barramento sai, né, essa derivação aqui para o DR nessa mesma posição. Então tem um sinalzinho ali contendo a sinalização de neutro, tanto na parte de baixo quanto na de cima, e as demais 3 conexões são de fase. Tá? A gente traz agora também para o DPS, lembre que a gente precisa de uma conexão de neutro para o DR e para o DPS. Tá? Todos eles vindo da rede, diretamente da rede. Tá? Como a gente sabe, a saída desse DR vai ser conectada ao carregador veicular. Tá? Então está ali a demonstração das conexões aí já realizadas. Tá? Muito bem. Então a próxima conexão aí vão ser dos cabos de aterramento. Tá? Como a gente já tem as barras de aterramento, a barra de aterramento ali que faz toda a conexão entre a entrada do aterramento, tá? Então a gente pode até mesmo considerar essa barrinha aqui que faz a ligação entre os DPS como sendo essa barra de aterramento, tá? Dessa forma, então a gente realiza cuidado, né? Muito cuidado aí com o aperto desses parafusos para que fique tudo certinho, né? É bom fazer também um teste, né? Dar uma puxada para ver se não está solto, tá? Então a gente vai conectar e a gente precisa de 4 cabos. Essa é uma forma de se realizar isso, tá? É possível ser realizado também a conexão através de um jump comum, né? Ou de um barramento monofásico, realizando a conexão de todos os DPS embaixo, chegando apenas com um condutor de aterramento ali do barramento de aterramento, tá? Mas também, né, pode ser utilizado como prática a utilização de um cabo por DPS, tá? Até para facilitar alguma manutenção aí que possa acontecer no decorrer aí depois, né, do pós-venda, tá? Então aí estão sendo realizados os apertos aí desses cabos de proteção, que vem do aterramento que vem lá da rede, tá? Muito cuidado agora nesse ponto aí para que tudo fique bem firme, né? Tudo fique bem apertado, e cuidado também para que não se realize o aperto desse parafuso, né, como condutor na parte de baixo da garrinha ali do DPS. Tá? É preciso ter cuidado, porque pode ser que vocês estejam apertando somente, né, ou a conexão do DPS e não estejam apertando o cabo. Tá? Então sempre muito cuidado, e ao final da instalação, né, é sempre bom conferir para ver se esses cabos eles não estão soltos. Tá? Então, finalizando aqui, nesse momento, a gente tem então a finalização, né, a partir do aperto aqui do último cabo, né, de aterramento, tá? É muito importante aí salientar, né, que o DPS é recomendado que se utilize DPS para neutro e para as 3 fases, tá? Da mesma forma como no monofásico a gente tem para neutro e para uma das fases, tá? Nesse momento, então, agora a gente está fazendo a ligação do jump, tá? Que foi o que a gente fez a medida antes, né? Do primeiro jump, que corresponde à primeira fase e ao primeiro DPS, tá? O segundo jump vai do segundo DPS aqui do lado, ó, então é esse DPS que está sendo apertado, para a segunda fase aqui, que vai sair do disjuntor, tá? E agora a gente vai fazer a conexão, né? A gente não fez o aperto das fases no disjuntor, porque a gente sabe que tem que vir fase também, né? Numa mesma conexão aqui com o dispositivo diferencial residual, tá? Então, realizando agora por último, né, o aperto aqui desse terceiro jump. Agora sim, agora a gente vai para o primeiro jump ali que conecta, né, o disjuntor ao dispositivo DR, tá? Então agora sim a gente vai ter
o aperto, né, da saída dessas fases aqui, tanto também na parte do DR quanto nos parafusos ali do disjuntor, tá? É muito importante, de novo, relembrando que todos fiquem bem apertados, né? Todos fiquem bem firmes para que esses cabos eles não escapem, né? A utilização de jump ela é permitida, né? A partir de terminais bem fixados, enfim, bem crimpados, bem apertados, tá? A gente realizou num primeiro momento pelo caso monofásico, né? A gente utilizou um barramento, né? Um barramento bifásico, né? E esse barramento ele fazia as conexões ali das fases, né, da fase do neutro, tá? Então é permitido também que se faça dessa forma e é por isso que a gente está trazendo essa forma aqui para ser utilizada. Pode ser utilizado tanto no caso trifásico, como está sendo feito agora, como no caso das caixas aí de proteção monofásicas, tá? Então, por último aqui, como a gente pode analisar através do diagrama ao lado, né? A gente está fazendo então a última conexão ao lado da fase com a sigla T, né? Que a gente tem 3 fases, a R, a S e a T, e nesse momento a T está sendo apertada e agora vai ser apertada junto ao jump também lá, ó, que vem lá do DPS, tá? Então a última colocação aqui da ligação está sendo realizada, que vai ser, né, a finalização aí das 3 fases que vão entrar a partir da entrada de luz e vão sair aqui. Elas entram aqui no diferencial residual, né, no DR, e saem depois para uma conexão lá com o carregador, tá? Nesse momento aqui, então, todas as fases, né, os jumps foram colocados, tá? Então agora a gente vem com a entrada de luz, como a gente pode ver aqui na figura à esquerda, tá? Então a entrada de luz ela está sendo composta pela uma fase R, pela fase S e pela fase T. São 3 fios, né, que correspondem às 3 fases, tá? Depois a gente tem mais 2 fios, né? Tem o fio de neutro em azul aqui no diagrama e o fio terra também aqui em verde no diagrama, tá? Vocês podem visualizar, notar aqui que estão chegando 3 fios pretos, tá? Não tem problema, eles podem ser pretos, né? Contanto que a gente saiba aí que eles são fases diferentes, né? Esse tipo de dispositivo não é necessário, né, fazer ter um sequenciamento de fases, porque não é um circuito de proteção para um motor, por exemplo, que é a diferença dessas fases, né, a troca dessas fases, pode fazer com que, no caso de um motor, esse motor ele gire no sentido contrário, tá? Então a gente está fazendo o primeiro aperto de parafuso, aqui a primeira conexão da fase T, tá? Então a fase T já foi colocada, agora a gente está indo para a fase S, ó, saindo lá da entrada de luz, né, e entrando aqui no meio do disjuntor, tá? Nesse momento agora a fase R, tá? Então o aperto da fase R vai ser a finalização aqui da entrada das fases, né, ao dispositivo, tá? Então a gente já tem aqui uma boa parte do caminho andado, né? Faltando só agora a conexão do neutro, que está sendo realizada nesse momento, também vem lá da entrada de luz, né? E esse neutro, como a gente viu, ele precisa de 2 derivações, uma que vai para o DPS e a outra que vai até o DR, que já foram feitas anteriormente, tá? Então agora a gente faz a conexão da rede, né? A gente está fazendo a conexão do neutro que está vindo da rede ao barramento, né? Então aqui podem ver que ele está apertando o parafuso do barramento, portanto conectando aquelas 2 derivações ali que a gente já tinha realizado o aperto anteriormente, tá? E por último a gente conecta então ao barramento de terra, né? Ao barramento de proteção, o barramento de aterramento, tá? A gente faz a ligação aí, faz o aperto do fio que chega da rede, da entrada dessa caixa, né, ao barramento para a conexão aqui, ó, desses 4 pontos, né, que são os pontos abaixo dos DPS, tá? Como a gente sabe, o protetor contra surto ele precisa de uma maneira de
de concatenar, né, de enviar uma energia que vem de um surto para a Terra. Então, portanto, todos esses dispositivos DPS, esses 4 dispositivos que já foram fixados aqui, eles precisam ter uma conexão com Terra, tá? E essa conexão, em geral, é feita aqui na parte de baixo desse dispositivo. Feito o barramento Terra, então a gente vai agora para a conexão do carregador, tá? Como a gente não vai trazer o cabo agora, o carregador está fixado na parede do local, né? A gente só faz aí, só demonstra aí por onde que vai passar, né, esse circuito, essa entrada de luz, que é chegando aqui, ó, pela rede, passando pelo disjuntor, passando pelo DR, saindo aqui por esse eletroduto, tá, até a conexão ali do cabeamento do carregador.